Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Marcos Galvão e esse é o canal Matemática Fácil. No vídeo anterior a gente começou a trabalhar conjuntos numéricos. Mais especificamente a gente começou a trabalhar o conjunto dos números naturais. Se você não assistiu esse vídeo, clica aqui no cardzinho que vai aparecer aqui em cima para você poder assistir e ter continuidade para fazer mais sentido esse segundo vídeo, tá? Então, nesse segundo vídeo a gente vai trabalhar conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z, certo? E como que é o conjunto dos números inteiros? Ele é infinito pela esquerda, olha lá, 3 pontinhos, né? Infinitamente negativo. Lembre-se que é conjunto dos números inteiros. Então, aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, que vai embora infinitamente. E o zero daqui, né, do zero para a direita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinitamente também. Então, o conjunto dos números inteiros é representado dessa maneira, em forma de conjunto. Depois, a gente vai ver as retas, né, como que ele é representado na reta numérica. Então, tá. No vídeo anterior também eu falei sobre subconjuntos. O que é subconjunto? É um conjunto, entre aspas, gente, tá? É um conjunto que está contido dentro desse conjunto Z. Certo? Ele está contido. Ele é, entre aspas, ele é menor. Então, ou seja, subconjuntos de Z. Esse Z mais aqui quer dizer o quê? São todos números inteiros positivos. Então, olha lá. 0, 1, 2, 3, 4, vai embora aqui. Se você perceber, se você quiser pegar esse conjunto aqui, ó, colocar aqui, ó, em cima, vai dar certinho, ó, 0, 1, 2, 3, 4, vai embora. Aqui eu parei no 3, mas não tem problema, você poderia parar no 4 e ir embora tranquilamente. Então, ó, coincidentemente o Z, conjunto Z, mais, quer dizer, somente os números positivos, ele coincide com o conjunto dos números naturais, certo? Aqui, conjunto Z menos, quer dizer o quê? Vão ser todos os números negativos inteiros. Então, aqui, menos 1, menos 2, menos 3, aqui faltou o zero, eu vou colocar o zero aqui, que faltou, porque aqui não tem asterisco, né? Eu vou falar sobre o asterisco aqui em cima, aqui é Z menos. E o zero, gente, ele tanto faz positivo ou negativo, ele é considerado neutro. Então, eu vou colocar ele aqui, faltou ele aqui, lá, o zero também entra, porque zero e menos zero é a mesma coisa. Então, continuando. Conjunto dos números inteiros asterisco, quer dizer o quê? Quer dizer que vai pegar todos os números inteiros negativos e positivos. Só não vai pegar o quê? O zero. No vídeo anterior também eu falei, por isso que eu vou falando para vocês. Se vocês não assistiram, assista o vídeo anterior sobre conjunto dos números naturais. Gente, quando um conjunto ou qualquer conjunto numérico tem esse asterisco aqui, quer dizer que o número zero não entra para qualquer conjunto numérico, certo? Então, esse conjunto Z asterisco quer dizer o quê? Que vai entrar todos os números inteiros negativos, todos os números inteiros positivos, excluído o zero. Quando tem asterisco, não tem o número zero. Tranquilo? Pessoal, qualquer dúvida, o canal meu é novo aqui. Qualquer dúvida, ou se vocês acharem que teve algum erro aqui, vocês podem comentar lá, contanto que seja educadamente, certo? Então, fiquem à vontade, comente, compartilhe. Tá bom? Então, esse aí são subconjuntos de Z. Já vou falar uma palavrinha aqui, né? Eles estão contidos no conjunto Z. Depois a gente vai trabalhar mais esse símbolo de estar contido, não estar contido. Certo? Então, esses subconjuntos são de Z. Eles estão contidos aqui nesse conjunto. Tudo bem? Tranquilo? Agora aqui. Também tem esses dois últimos aqui subconjuntos. Esse aqui é o conjunto Z asterisco positivo, ou seja, o zero não entra e só vai entrar os positivos. Ou seja, positivos não nulo. Porque quando ele retira o zero, gente, também tem alguns livros que são chamados conjuntos dos números não nulos, quer dizer, o zero não entra. Então aqui, ó, Z asterisco mais, quer dizer que vai entrar só os positivos, excluindo o zero. E esse conjunto aqui, gente, coincide com quem? Com N asterisco, certo? Z asterisco menos. Se tem o asterisco, não entra o zero, se é menos, somente os números negativos. Então, todos os números negativos inteiros, não nulos, ou seja, o zero não entra, certo? Então, esses são subconjuntos de Z.
Pessoal, eu posso ter vários subconjuntos que estão contidos em Z também, mas esses conjuntos aqui são as maneiras mais formais, certo? Porque, ó, eu só vou dar um exemplo bem rapidinho aqui, ó. Eu tenho um conjunto A qualquer. Olha lá. Menos 1, 2 e 4. Por exemplo, deixa eu melhorar aqui essas chaves. Conjunto sempre entre chaves, né? Então, por exemplo, eu tenho conjunto A aqui, menos 1, 2 e 4. Esses elementos que pertencem ao conjunto A estão aqui nesse conjunto Z. Então, esses subconjuntos aqui é a maneira formal que a gente começa esse conteúdo. Mas existem infinitos subconjuntos de Z. Você mesmo pode criar subconjuntos de Z, certo? Então, eu posso falar que o conjunto A está contido em Z. Depois a gente vai ver mais sobre isso na continuidade dos vídeos. Gente, vão ser 4 vídeos, tudo explicando conjuntos naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Depois a gente vai juntar tudo e vai fazer bastante exercícios, tá bom? Então vou deixar aqui para você não esquecer que existem infinitos subconjuntos de Z, tá bom? Assim como existem infinitos subconjuntos também de conjuntos naturais. Aqui, operações em Z. No primeiro vídeo também eu mostrei as operações que são definidas no conjunto dos naturais, ou seja, a multiplicação e a adição. Também acesse lá o vídeo que você vai ver. É associativo, elemento neutro e comutativo. Tanto para adição quanto para multiplicação, né? Aí, na multiplicação também tem a distributiva. Agora aqui, para o conjunto dos números inteiros, gente, além daquelas propriedades, né, associativa, elemento neutro, comutativa e da multiplicação distributiva, tem aqui, ó, além das operações vistas no conjunto, também temos o simétrico. Por que simétrico, gente? Porque o conjunto dos números inteiros já entra os números negativos. Então, ó, simétrico ou oposto da adição, tá? É simétrico ou oposto da adição. Depois dessa parte aqui que eu vou apagar, a gente vai ver a segunda parte que vai ser o quê? Eu vou colocar esses conjuntos na reta numérica. Você vai entender melhor o que é o oposto. Tá bom? Tranquilo? Então tá. Agora não se assuste com esse símbolo não, gente. Fica tranquilo. Matemática é cheia de símbolo. Você não precisa ter medo de símbolo. Eu vou explicar aqui, ó. Para todo A, então eu vou parar agora. Para todo A, gente, pertencente a Z. Então esse símbolo só quer dizer o quê? Você pode escolher qualquer um aqui. Qualquer número, para todo A que pertence a Z. Ou seja, gente, esse A aqui, ele está representando qualquer número do conjunto dos inteiros. Então, ó, para todo A pertencente a Z, certo? Ou seja, qualquer número que você pegar que pertence ao conjunto dos números inteiros, então, ó, para todo A pertencente a Z, existe, ó, esse existe desse lado mesmo. Existe um oposto pertencente também a Z, que acontece o quê? Tal que acontece aqui, que A mais menos A é igual a zero. Professor, não entendi nada disso aí. É o seguinte, gente, para qualquer número que você escolher aqui, então vamos fazer o seguinte, para qualquer número que eu escolher lá, escolhi, por exemplo, o 8, escolhi o 8. Para qualquer número, ó, pertencente a Z, existe um oposto ao 8. Qual que é o oposto ou simétrico ao 8? É o menos 8. Tal que, se você somar esse número com o oposto dele, qual que é o oposto de 8? É o menos 8. Coloque entre parênteses. Ó, se você vai somar 8 com menos 8, gente, aqui é a regra de sinais, né? Mais com menos na minha, então vai ficar 8 menos 8. Que é igual a zero, certo? E isso serve para quem? Para qualquer número pertencente a Z, vai sempre ter um oposto. Eu vou apagar aqui e vou dar outro exemplo, ó. Então, eu poderia também pegar um negativo e pegar o oposto ao negativo. Por exemplo, aqui, pegar qualquer um aqui, ó. 121, pertence a Z, certo? 121 é um número inteiro, ó. 121, vou pegar menos 121, menos 121. Olha lá, para todo A pertencente a Z. Gente, o menos 121, se você continuar aqui, ele vai chegar no menos 121. Então, por isso que eu falei, para qualquer número, para todo número A pertencente a Z, existe um oposto a ele. Só que agora, gente,
Se ele é o menos 121, qual que é o oposto ou simétrico a ele? É o mais 121, que também está contido em Z. Então, vai somar com o oposto a ele. Agora aqui, gente, eu não preciso fazer isso aqui, ó. Certo? Ó? Não preciso fazer, porque o oposto do menos 121 é o próprio 121. Então, eu preciso colocar esses parênteses aqui. Olha lá, mais 121, existe um oposto a ele, tal que essa soma, né, a soma de um número com o seu oposto vai dar zero. Isso, ó, resumidamente, peguei lá o 4. O 4 pertence a Z. Qual que é o oposto do 4? Menos 4. Somei com o oposto dele, vai ser zero. Peguei lá o 2. Peguei o menos 2. Somei com o oposto dele, vai dar zero. Certo? Então, gente, eu vou apagar o quadro aqui, aí a gente já dá continuidade nesse vídeo, tá bom? Rapidinho eu já apago e a gente já volta, tá? Então, beleza. Gente, continuando então, olha só, a gente vai ver agora esses números representados na reta numérica. Eu aproveitei aqui para colocar também o conjunto dos números naturais na reta numérica, que no primeiro vídeo eu não coloquei, tá? Então, se a gente fosse representar o conjunto dos números naturais numa reta, gente, é simples, ó, né? É a reta que começa com o número 0, 1, 2, 3, 4. Essa setinha indica o quê? Que ele é infinito para a direita. Então, o conjunto dos números naturais é infinito para a direita. Conjunto dos números inteiros, representando na reta numérica, seria isso aqui, né? O 0, 1, 2, 3, 4 e aqui infinitamente. Menos 1, menos 2, menos 3, infinitamente para a esquerda. Gente, quando a gente vai representar conjuntos na reta, não precisa ser simetricamente. Não, se eu parei aqui no 4, eu tenho que parar lá no menos 4. Não precisa, tá bom? Isso aí vai de cada um, tá? Mas não é uma regra. Então, ó, representação do conjunto dos números naturais e números inteiros. Agora eu vou falar uma coisa que parece meio óbvia para esse conjunto, mas depois a gente vai ver que conjunto dos números racionais vai fazer mais sentido. Gente, nesse intervalo aqui, ó, entre o 0 e 1, no conjunto dos números naturais não existe ninguém. Ou seja, quem que vem depois do 0 no conjunto dos números naturais? É o 1. Quem que vem antes do número 1 no conjunto dos naturais? É o 0. O 0 tem algum antecessor no conjunto dos naturais? Não, o 0 não tem nenhum antecessor. No conjunto dos naturais, números naturais, o 0 não tem nenhum antecessor, certo? A partir do 0 ele tem sucessor infinitamente, tá bom? Então, entre esse espaço aqui, esse intervalo, não existe ninguém. Depois do 1, quem que vem? É o 2. Depois do 2 é o 3. Parece meio óbvio isso aí, mas eu estou falando por quê? Porque no conjunto dos racionais a gente vai ver que nesse intervalo de espaço aqui existem infinitos números, lá no conjunto dos números racionais, que é o próximo vídeo, tá? Então aqui conjunto dos números inteiros, então é a mesma coisa. Nesse intervalo aqui serve para qualquer um, tá, gente? Eu coloquei depois do 0 quem vem é o 1, quem vem depois do 2 é o 3 e assim por diante. Agora o conjunto dos números inteiros é a mesma coisa, o próprio nome já disse, é o conjunto dos números inteiros, certo, gente? Então eu não posso ter, por exemplo, 2,3, eu posso ter 2,3 aqui no conjunto dos números inteiros, não posso, porque é o número inteiro, tá bom? Então quem vem depois do 2 é o 3, quem vem depois do 3 é o 4, e assim por diante. E assim também acontece com os números negativos. Nesse intervalo aqui eu não tenho nenhum elemento. Tá bom? Isso no conjunto dos naturais e no conjunto dos números inteiros, tá bom? Agora, gente, eu coloquei alguns exercícios aqui, só para a gente começar a ficar um pouquinho mais à vontade. Esse conteúdo é tranquilo, depois que a gente for entrar em teoria dos conjuntos realmente, de união, interseção, a gente vai ver, né? Aí vocês vão ver que essa base aqui é muito importante. No vídeo anterior, eu vou aproveitar esse cantinho aqui, no vídeo anterior eu falei sobre a relação de pertinência e a relação de inclusão. Quando eu tenho elemento, gente, eu digo que esse elemento pertence a determinado conjunto. Quando ele não pertence, eu coloco um símbolo que vai determinar isso. Então, por exemplo, aqui, ó,
eu tenho número no conjunto dos números naturais, o 7. Por exemplo, 7. 7 pertence a n. Certo? Conjunto dos números naturais. Se eu ponho assim, raiz quadrada de 2 não pertence a n. Tá bom? Se um elemento pertence, eu coloco esse símbolo. Se ele não pertence, eu coloco o símbolo e o traço. E o símbolo de inclusão? O símbolo de inclusão a gente só usa para conjunto. Então, vou fazer um diagrama aqui bem básico. Ó. Fazer o diagrama aqui. Conjunto dos números naturais. Eu vou representar aqui através de um diagrama. Certo? Tranquilo? E esse conjunto dos números naturais, ele está contido no conjunto dos números inteiros. Olha só. Aqui é o conjunto Z. Vocês conseguem entender isso? Qualquer elemento do conjunto M está contido, pertence ao elemento e pertence. Qualquer elemento do conjunto dos naturais pertence ao conjunto Z. Olha só, o conjunto Z, se você pegar daqui para cá, olha lá, são iguais. Mas além disso, o conjunto dos números inteiros tem o menos 1, menos 2, menos 3, vai infinitamente. Então eu posso dizer que N está contido dentro de Z. Como que eu represento isso simbolicamente? Então, N está contido em Z. Também no vídeo anterior, se você não assistiu o vídeo anterior, clica lá no card para poder voltar, tá bom? Então, N está contido em Z, ou também eu posso representar Z, o conjunto Z, contém N. Tá bom? Certo? Então, do mesmo jeito que eu posso afirmar, né, eu posso negar. E aqui a gente também tem, quando a gente está falando de conjunto para conjunto, a gente usa esse símbolo aqui de está contido ou de contém. Ou não está contido ou não contém. Tá bom? Então, esses símbolos de relação de pertencer a um conjunto, a gente usa isso aqui, é para elemento. E o símbolo de inclusão é para conjunto ou subconjunto, tá bom? Então vamos fazer alguns exercícios aqui, eu vou fazer umas rascunhos, aproveitar esse espaço para fazer alguns rascunhos, né? Então, ó, quais das proposições são verdadeiras? Então vamos lá. O item A, 0 pertence a N? 0 pertence, gente, 0. Ele está usando o símbolo de pertinência. E está certo, porque o 0 é um elemento do conjunto N. Então isso aqui é verdadeiro. Verdadeiro. B. Vamos fazer essa conta aqui dentro dos parênteses. Está falando que o resultado dessa conta aqui pertence a N. Gente, você tem 2 e deve 3. Isso aqui vai dar menos 1. Ó. O resultado dessa conta aqui, ó. O resultado vai dar menos 1. Ó. Você está devendo 3, você só pagou 2, você vai ficar devendo 1. Menos 1 não pertence a N. Então isso aqui é falso. Tranquilo? Pessoal, qualquer dúvida aí, coloque nos comentários, tá? Se você gostou do vídeo, compartilhe, tá? Se inscreva no canal, muito importante. E acione o sininho, né? Aquele que tem os tracinhos assim, para poder receber novos vídeos. Eu estou começando agora, então seja bem-vindo. Aqui, item C. O conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Verdadeiro, ó. O conjunto dos naturais está contido em C. Verdadeiro. Letra D. Gente, essa letra D, ó, ele tem um conjunto A aqui, ele chamou de letra A, é um conjunto 1, 2, 3, tem esses 3 elementos. Só que ele está falando que esse conjunto aqui pertence a N. Então, isso aqui é falso. Por que que é falso? Porque ele está falando que um conjunto pertence a ele. Então, não, conjunto está contido. Se fosse esse símbolo aqui, ó, está contido, estaria certo, né? Mas não é. Então, essa afirmação, essa proposição aqui é falsa. Tá? Vou fazer um desenho aqui, ó, para você entender melhor isso aqui, ó. Então, imagina que está o conjunto dos números. Aqui. Ó. Se fosse estar contido, estaria certo. Quer ver por quê? Ó, imagina que você tem aqui o conjunto N. O conjunto N está aqui. Aqui estão todos os elementos.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 2 depois 3. Olha lá, tá aqui, né? Se você reparar, esse conjunto A aqui, ó, 1, 2, 3, está aqui, ó. Esse aqui é o conjunto A. Só que é um conjunto. Se ele falasse que o conjunto A está contido em N, estaria certo. Mas ele usou pertencer, gente, então está errado. A gente só usa pertence para elemento. Porque isso aqui, o A, é um conjunto. Ó, conjunto. Conjunto está contido, conjunto não pertence. Tá bom? Só para vocês entenderem um pouquinho melhor. Continuando. Então, é falso. Letra E. O conjunto A, esse conjunto aqui que está referindo, o conjunto A está contido em N? Verdadeiro agora, né? Foi o que eu acabei de explicar. O conjunto A está contido, é um conjunto. Verdadeiro. O conjunto Z contém N? Z contém N, olha aqui. Né? O conjunto Z, ele contém, é dele, né? Eu posso falar assim. O conjunto dos números naturais é dele, é do conjunto Z, contém ele. Então, verdadeiro. Conjunto Z asterisco. Tome cuidado, ó. Z asterisco, que é o conjunto dos números inteiros, só não vai entrar o zero. O resto dos outros números tudo entra. Então, o conjunto Z asterisco está contido em Z+? Não, gente, não está contido em Z+. Ó, conjunto do Z asterisco. Então, ó, Z asterisco é tudo isso aqui, ó. Pega os positivos e os negativos. Só não entra o zero, certo? Ele está contido no Z+? Não. O Z+, só tem os positivos. O Z asterisco tem os negativos também, ó. Vou representar aqui bem rapidinho o Z asterisco. Então, gente, seria isso aqui, ó. Menos 2, menos 1, 1, 2, 3, vai embora, certo? Esse aqui é o Z asterisco. Está dizendo que esse conjunto que contém todos esses números, ele está contido em Z+. Z+, gente, esse aqui é o Z asterisco, ó. O Z+, ó, Z+. Z+, só contém daqui para cá e tem o zero, ó. Olha só, então, como que esse conjunto aqui pode estar contido nesse? Sendo que esse conjunto aqui não tem os negativos, certo? O zero tudo bem, mas ó, esse conjunto Z asterisco aqui não pode estar aqui dentro, né? Porque todos os elementos daqui, ó, todos os elementos daqui têm que pertencer também a esse. Então, o conjunto Z asterisco não está nesse conjunto aqui, porque o Z asterisco tem o menos 1, menos 2, menos 3, menos... e esse conjunto Z+, só tem os positivos, tá? Então, isso é falso. Continuando. Lá, 16 sobre 2 pertence a N? Não, professor, é uma fração. Cuidado, ó. 16 sobre 2, gente, o resultado disso aqui, ó. Tem várias pegadinhas sobre isso aqui, viu, gente? 16 dividido por 2 é 8, ó. 8 pertence a N, isso aqui é verdadeiro. Assim como pode aparecer também, ó, são vários, né, gente? São vários pegadinhas, assim, que eles podem trabalhar com vocês. Por exemplo, você coloca assim, ó. Raiz quadrada do número 4 pertence, por exemplo, ó. Pertence a N, por exemplo. Aí a pessoa, não, raiz não é natural, raiz quadrada de número não é natural, mas raiz quadrada de 4, 4 é um quadrado perfeito. Raiz quadrada de 4, do 4 é 2, 2 pertence a N. Tá? Então, é minucioso, tem que tomar cuidado para não cair em pegadinha. Então, ó, 16 sobre 2 é 8, o resultado é 8, 8 pertence a N, então é verdadeiro. E é elemento. Vamos lá. Aqui, gente, e está dizendo que menos 8 dividido por menos 2 pertence a N. Pertence mesmo, eu vou fazer aqui no cantinho, ó. Ele está dizendo que menos 8 dividido por menos 2 pertence a N. Verdadeiro, porque ó, menos com menos na divisão também entra a regra de sinais, menos com menos dá mais. E 8 dividido por 2 dá 4. Número 4 pertence a N, então essa aqui, verdadeira.
J, menos menos 3 pertence a N asterisco? Menos menos 3, gente, aqui ó, menos com menos dá mais, então na verdade isso aqui é o número 3. É o número 3 aqui, 3. O 3 pertence a N asterisco? Pertence, gente. Se eu colocar um asterisco aqui, quem que eu vou excluir? Vou excluir o 0. Olha lá o N asterisco. O 3 pertence a N asterisco, certo? Então tá certo isso aqui, verdadeiro. 11 está contido em Z. Se eu olhar o conjunto dos números inteiros, 11 está contido. 11 não é conjunto, gente. 11 é elemento. Isso aqui é falso, porque se ele colocasse pertence, seria. Só que isso aqui ele colocou como se o 11, o número 11, fosse um conjunto. Não é. Tá bom? Então aqui, ó, falso. Gente, é bastante detalhe, tá? Vamos supor agora aqui, ó, esse aqui é falso porque o 11, o número 11 é elemento, o número 11 sozinho é elemento. Então, o número 11, ele não pode estar contido, porque o número 11 sozinho ele é elemento. Agora, se eu faço isso aqui para vocês, ó. Agora não é o elemento 11. Se eu falo, por exemplo, eu chamo de conjunto P, por exemplo. Ó, o conjunto P é o conjunto que tem o número 11. É um conjunto unitário, só tem um elemento, mas é um conjunto. Aí sim, ó, se fosse entre chaves, é o conjunto. Ah, mas só tem um elemento, mas é um conjunto unitário, que a gente vai ver também. Se fosse conjunto, estaria certo isso aqui, ó. Ou seja, né? Se esse 11 aqui tivesse entre chaves, seria um conjunto e estaria contido em Z. Estaria certo, tá? Mas no caso aqui não está entre chaves, então não é conjunto, é elemento, tá bom? Então tá. E o último aqui, o L. Conjunto N está contido em N? Gente, o N está contido em N, então isso é até uma propriedade. Todo conjunto está contido em si mesmo, certo? É como se fala assim, você está em você mesmo, certo? Você está dentro de você, né? Você pertence a você, você está contido em você. Então, isso aí é propriedade, tá, gente? Então, fique tranquilo que todo conjunto está contido nele mesmo. N está contido em N, Z está contido em Z, e qualquer conjunto está contido nele mesmo, tá? Pode ficar tranquilo. Então, ó, encerrando essa aula aqui, gente, conjunto dos números inteiros. Esse é o segundo vídeo do total de 4 vídeos. No próximo vídeo a gente vai ver conjunto dos números racionais. Gente, conjunto dos números racionais vai entrar bastante dica, vai entrar número misto, vai entrar dízima periódica simples e composta, vamos representar na reta, tá? É bem legal. Então eu espero que vocês aguardem. E se você curtiu esse vídeo aqui, dê um like, se inscreva no canal, comente lá o que você achou da aula. Eu estou começando agora em 2021, né? Então eu espero que a aula esteja sendo agradável, tá bom? Então até mais, até o próximo vídeo.